Eu sou Antônio Rodrigues de Oliveira Neto, sou velho e sou do direito. Hoje nós temos uma presença ilustre aqui de uma pessoa que era amiga do meu pai, e essa amizade passou para a nossa família. Então, além de um amigo competente como pessoa, porque não é fácil ser pessoa competente, competente como ser humano, competente como profissional da medicina e competente como perito judicial. É o doutor João Sampaio de Almeida Prado. Antes de falar com ele, eu vou passar um micro currículo. Olá, tudo bem? Um grande abraço a todos que nos assistem. Falando do Dr. João, né? Presidente da Associação de Psiquiatria e Psicologia Forense, presidente da Regional da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas e perito credenciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É um currículo renomado, né, doutor? Ele é perito e é perito interno também. O que significa? Ele avalia profissionais internos do tribunal que possam estar com problema. Doutor João, satisfação em tê-lo conosco. E a primeira pergunta é sempre de praxe. Da onde o senhor veio? Aonde o senhor está? E para onde o senhor vai? Bom, prazer em estar aqui é enorme para mim. Tá? A nossa amizade já é um pouquinho. Nossa estrada já está um pouquinho longa, né, pô? O seu pai era meu advogado quando você entrou na faculdade. Tá? Bom, o problema é o seguinte: eu comecei tentando entender a mente humana. Tá? Já antes da faculdade eu pensava nisso, me interessava, sabe? Já tentava quebrar a cabeça com os poemas malucos do Nietzsche. Tá? E dentro da faculdade isso se cristalizou. Formando, me apaixonei pela psicanálise, me dediquei à psicanálise, principalmente. Fui analisado pelo Bernardo Brain Neto, foi meu analista professor, um dos maiores ícones da psicanálise, e fiz a minha formação na Associação de Psicanálise de Grupo. Me associei, sou membro da Internacional de Psicoterapia de Grupo e Processos Grupais, onde já tive trabalhos premiados em congresso internacional, e passando por uma série de outras atividades, incluindo de trabalhos com emagrecimento. Eu sou nutrólogo, também tenho título de especialista em nutrologia, que eu fui buscar já na sexta década de vida. Eu, com 50 e poucos anos, fui fazer uma nova especialidade. Atualmente, em 2012, eu participei intensamente da formação da especialidade de Medicina Legal e Perícias Médicas. Primeiro Congresso Brasileiro, eu já dei um curso pré-congresso. O congresso reuniu o mundo, para vocês terem uma ideia, só como, a título de exemplo. O diretor do que seria o IML de Los Angeles estava presente nesse primeiro congresso. Coordenei o primeiro curso oficial da especialidade. Já coordenei mais 2 cursos oficiais. Então, hoje, como o dia tem 24 horas, eu basicamente nem faço mais consultório. Eu tenho 2 pacientes de psicanálise. Tá? Tenho um grupo, que é um grupo que cuida de uma empresa com mais de 13 mil empregados. Então, tem uma função social e eu trabalho a psicologia desse grupo. Né? Sabe que estamos o tempo todo enfrentando batalhas jurídicas violentas e me dedico fundamentalmente, sabe, à psiquiatria forense. Né? O tempo é que eu me volto. Por exemplo, nesse momento, eu estou trabalhando em 5 processos. Tá? Examinei, sabe, como assistente técnico na segunda-feira, na terça, e vou examinar amanhã de novo. Amanhã, eu começo a trabalhar em outro laudo. Tá? Desculpa, eu falei 5 processos, não, 5 laudos. Tá? Processos estão muito mais. Tá? Então, eu atuo como perito do juiz, principalmente em varas de família.
tá? E atuo, as minhas prediletas são no Fórum João Mendes, tá? Eu tenho lá 4 varas de família que eu sirvo juiz, tá? E não quero até pegar mais, porque, inclusive, financeiramente, é muito mais interessante para mim ser assistente técnico. Eu cobro 3 vezes mais quando eu sou assistente técnico do que quando eu sou perito do juiz, Uhum. tá? É diferente, isso é um Sim. ponto importante, tá? Então, eu estou trabalhando também na formação de pessoas. Sim. Recentemente, numa tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo, eu sou acadêmico, tá? Aliás, eu sou imortal 2 vezes, tá? Eu pertenço a 2 academias, Certo. tá? A Academia Brasileira de Arte, Ciência, História e Literatura, tá? Que tem um canal, o Abraço Oficial, que é um canal no YouTube, tá? Que de divulgação, tem lá aula minha no Interpost, Internacional de Política Judiciária, na sala do júri do Tribunal do Palácio de Justiça aqui em São Paulo, pô, tá? Tem uma biografia romanceada minha e sou membro da Academia de Medicina. A Academia de Medicina, recentemente, numa tertúlia, expliquei que, como o dia tem 24 horas, para mim dar uma formação completa, plena, para um perito, eu tenho que dar supervisão. Eu tenho que acompanhar. E eu só aguento 3. Eu não tenho tempo para mais do que isso. Então, eu faço um compromisso com os jovens que é o seguinte: eu dou supervisão para uma pessoa e ela se compromete a dar para mais 2, que é para fazer uma escadinha para aquela formação mais completa. Ideia que o Pinheiro Franco já levou para Heidelberg. O Pinheiro Franco que eu estou falando é o médico, tá? Ele é neurocirurgião, irmão do Pinheiro Franco, que foi presidente do TJ, e ele, pô, tem uma ligação muito grande com a psiquiatria de Heidelberg, que é uma das principais atualmente. Essa ideia de escadinha ele já levou para lá. Então, estou trabalhando muito na qualificação de peritos. E o meu sonho, pô, é dotar o Estado de São Paulo de pelo menos 10 psiquiatras forenses competentes, que saibam fazer perícia e não os improvisados que a gente vê aí o tempo todo. Inclusive, só para esclarecer, o doutor João Sampaio, ele é, obviamente, o nosso perito em todas as causas que o escritório tem envolvendo estudo da mente humana, ou das atitudes. Já era do meu pai e continua conosco. E, doutor, eu vou fazer algumas questões que vão parecer ao senhor, que é um especialista extremado, que é meio ignorância, mas é que nós estamos falando para um público em geral. Perfeito. Só me permite Pois não. mais 2 minutinhos só. Pois não. O senhor se lembra que... Você está me chamando de senhor? Pois não. Você está me chamando de senhor? Claro, nós estamos em público. Não, tá? pelo amor de Acho Deus, melhor eles não, sabem acho que melhor. aqui faz isso não. Tá bom, Nenê. Então, você se lembra que quando você era criança, a questão por uns 20 anos, sabe? Você me chamou para dar uma aula para uma turma sua que eles não tinham tido nada de medicina legal? Na turma de Esse é um pós-graduação. trabalho que eu estou desenvolvendo muito seriamente, porque nós estamos com uma geração, Uma não, foram em 2 universidades. sim, mas nós estamos pô, com uma quantidade enorme. Faz uns 20 anos que não tem medicina legal nas faculdades de Direito. Verdade, É Então, verdade. nós temos toda uma geração de advogados e de juízes que não sabem o que é um perito. verdade. O cara acha que quando no código diz que o perito tem que ser especialista, é que para fazer uma perícia no olho tem que ser um oftalmologista. O oftalmologista não sabe fazer perícia. É diferente. Então, nós estamos num trabalho muito intenso nesse sentido. Não, mas já me esclarece isso, doutor. Recentemente, nós tivemos uma reunião muito forte e firmamos um convênio de apoio científico com uma determinada fração do Tribunal Regional do Trabalho. Tá? O desembargador presidente dessa fração quer que a gente dê formação para os juízes dele. Nós não temos braço para isso. Ele tem 400 juízes. Nós estamos pensando, sabe, que o básico é o seguinte: é melhor pouco do que nada. Nós precisamos pensar, inclusive, com relação às próprias faculdades, por que não colocar na grade um curso de 4 horas que seja, pelo menos para que o cara tenha uma noção do que é um perito. Mas a Isso minha que é uma época, perícia. eu tive 2 anos. Sim, É absurdo não ter, porque me foi extremamente útil
Agora, me diga uma coisa, qual a diferença? Isso aí é fundamental até para os acadêmicos. Qual a diferença? O senhor falou do oftalmo e de um perito médico. O juiz pega e nomeia um oftalmo que não sabe fazer perícia. Como funciona isso? Bom, veja bem. A atividade pericial é muito diferente da atividade clínica. No meu consultório, eu estou pensando em diagnóstico para tratar. Quando eu sou perito, eu estou pensando em diagnóstico e prognóstico. O examinando não é meu paciente. Eu costumo dizer que quando eu sou perito do juiz ou assistente técnico, o meu paciente é a sociedade, não é a pessoa. Seria uma função social. Exatamente. Tá? Não é a pessoa. Então, o enfoque é totalmente diferente. Para o senhor ter uma ideia, por exemplo, em anulação de testamento, é muito comum, eu faço muito isso, tá? É muito comum eu ter prontuários hospitalares que se prestam muito. Geralmente, o prontuário de consultório não se presta. Eu tive, inclusive, num caso. Doutor, me esclarece. Vou explicar. Me esclarece. Estou explicando. Eu fiquei na dúvida agora. Não, veja, eu tenho um exemplo que eu acho que é muito bom para a gente entender isso. Eu tive um caso em que, lá no prontuário de consultório, o colega anotou que o paciente dele se queixava de falhas minêmicas. Mas ele teve o cuidado de anotar logo em seguida, mas a esposa diz que não se esquece de nada importante. Ora, se eu estou na posição de médico atendente, se o cara está preocupado com a memória dele, isso me interessa. Eu tenho que anotar. Porque eu vou trabalhar. Isso está doendo para ele. Eu tenho que trabalhar isso. Quando eu estou na posição de perito, eu tenho que saber se a perda de memória realmente compromete a capacidade civil ou não. Ou não. Tem que A especificar. nossa memória é seletiva. Entende? É normal, Sabe, com o passar do tempo, a gente vai acumulando mais coisas para poder focar em coisas mais importantes, se a gente vai assumindo mais responsabilidades, a gente tem que deixar de lado outras coisas mais simples. Eu costumo até brincar, sabe, com isso, dizendo que o meu Alzheimer está muito avançado. Lá em casa eu guardo alguma coisa, em algum lugar, 10 anos depois, quando eu vou procurar, eu não lembro mais onde guardei. Tá grave o troço. Então, o que eu não posso é esquecer e perder prazo, tá? Isso é outra conversa. Muito importante. Eu posso esquecer de algumas coisas. Então, o enfoque é totalmente diferente. Com frequência, hoje nós temos o guia. Mas o enfoque do hospital? O prontuário do hospital? Porque no enfoque do hospital, a pessoa passa internada com equipes multidisciplinares e que apontam se ela está, isso é normal, tá? No prontuário, se ela está confusa ou se ela está orientada. É diferente de Glasgow. Glasgow 15 não quer dizer nada, porque o Glasgow é uma escala para avaliar a consequência de AVC. Tá? O cara pode estar com o Glasgow perfeito, tá? Porque ele não teve lesão do AVC, mas ele já está confuso há muito tempo. E isso, normalmente, o hospital aponta, tá? Porque é uma visão mais generalizada. E muitas vezes ele aponta. Tem uma coisa que é importante na minha área, que a gente chama de delirium. Não é delírio, é delirium. O delirium é uma situação de confusão momentânea provocada. Ou porque o cara foi sedado para fazer o exame, ou porque o cara, teve uma infecção e está sob efeito de bactéria infecciosa, tá? De toxina de bactéria. Tá? E isso, normalmente, o prontuário do hospital, se é um bom hospital, ele vai trazer isso. Então, ele dá um norte muito bom para o perito fazer a perícia retrospectiva. Tá? Enquanto que o prontuário do médico consultório, além disso, ainda tem o excesso diagnóstico. Né? Os diagnósticos malucos. O Guido, lançou um livro chamado A Decadência da Psiquiatria do Século XXI. E ele costuma, nos meus cursos, quando ele dá aula, ele costuma dizer o seguinte: se você vai hoje no consultório de um psiquiatra, se tiver menos de 25 anos,
vai ser diagnosticado com déficit de atenção. Se tiver mais de 60, vai ser Alzheimer. Se tiver entre 25 e 60, vai ser bipolar. E todos vão sair com receita de antidepressivo. Se tornou automático, né? Sim. Me diga uma coisa. Eu vou entrar em algumas questões. Primeiro, Maurílio, me dá aí a legislação, pessoal. Acompanhe com a legislação, que nós estamos falando em provas, tá? A perícia no processo civil, no processo penal, processo civil abrangendo todas as áreas, processo penal, ela está equiparada em alguns detalhes que o Maurílio vai te passar. Vocês vão ter os artigos. Agora, tem que ler, tem que procurar, tem que ir atrás. Não sou eu que vou ditar para você. Vamos lá. Primeiro é a dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, ele se refere à garantia das necessidades vitais de cada indivíduo, ou seja, um valor intrínseco como um todo. É um dos fundamentos do Estado Democrático do Direito, nos termos do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 1988, sendo fundamento basilar da nossa República. O segundo é o devido processo legal, previsto pelo artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, que garante o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário por meio de um juiz natural, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Terceiro, são as provas obtidas por meios ilícitos e inadmissibilidade. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, afirma que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Este inciso se refere às provas obtidas mediante a violação do direito material, pois é óbvio que as provas não devem violar os direitos processuais. O quarto é a presunção da inocência. A presunção de inocência está prevista na Constituição da nossa República Federativa do Brasil, de 1988, em seu artigo 5º, no inciso 57, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O quinto são as provas do processo penal, que elas estão capituladas nos seus artigos 158 até o artigo 250 do Código de Processo Penal. E o sexto, nas provas do processo civil, artigo 369 até o 384 do nosso Código de Processo Civil. Vamos lá. Doutor, eu tive aqui uma pessoa que o Eduardo, ele é uma pessoa que foi altamente drogada, altamente depois alcoólatra, mas alcoólatra em nível grave, drogas em nível grave, tudo. E ele se recuperou. Faz 10 anos que ele não tem mais nada e ele estava contando. Eu fiz uma pergunta para ele e falou: não, eu não me lembro de ter ocorrido isso. Então, é o seguinte: pode uma pessoa estar drogada ou alcoolizada ao nível de matar uma outra pessoa e não saber o que aconteceu? Pode. Isso pode ocorrer? Pode. E como é que funciona, doutor, isso? Não, aí veja bem, você tem que ver o seguinte, tá? É um ponto que é muito importante. A gente tem que entender, inclusive faz parte do decálogo dos peritos, que as aparências muitas vezes enganam. Então, eu costumo dizer o seguinte: se o Zé deu um tiro no Joaquim, a gente precisa ver, temos as 3 possibilidades. Pode ser que o criminoso seja o Zé, pode ser que o criminoso seja a doença, uma doença que capturou a vontade dele, tá? No caso, não é comum, mas acontece às vezes de crimes cometidos por paranoicos. O indivíduo está convencido que o outro, que não tem nada a ver com ele, mas o cara está convencido pela loucura dele de que o outro vai destruí-lo. Então ele mata o outro em legítima defesa. O que é um paranoico? Veja, a paranoia é o seguinte: a paranoia é o medo. Tá? O medo que a gente tem de que o outro pode nos sacanear, pode nos trair, pode nos... Tá? Agora, a gente usa a paranoia como diagnóstico. Esse medo é natural em qualquer pessoa. Pode tá? acontecer, isso é natural com qualquer pessoa. Sim, se o indivíduo não tiver medo de que ele pode ser sacaneado,
eu vou ter que pedir a interdição dele, tá? Porque ele vai ser sacaneado. Ele vai ser sacaneado. Ele é inocente demais, ele não tem, sabe? Veja, ainda examinei agora recentemente um rapaz de 20 anos que não tem. O pai deu R$ 100 para ele comprar fichas na lanchonete da escola. Ele comprou. Aí duas coleguinhas vieram com uma caixinha de bombom brigadeiro, e falaram que custava 100 fichas, ele pagou. Né? Então, sabe, ele não tem. E ele mesmo, para ele está claro, ele entende, ele é capaz de entender a deficiência dele. Ele quer ser interdito. E ele fala, eu não sei tomar conta de mim mesmo, eu preciso que meu pai tome conta. Tá? Isso nem sempre acontece. Mas veja, o Freud já dizia o seguinte, tá? Isso é uma verdade praticamente imutável. Todas as patologias, as psicopatologias, não passam da exacerbação de sentimentos que são fisiológicos. Então, quando você pega uma pessoa que tem medo de ser sacaneada, tá? Sabe que, veja, ela olha antes de atravessar a rua. Isso é normal. Isso é normal. Agora, uma pessoa que entra nessa sala e vai olhar se tem alguém escondido atrás desse quadro. É o paranoico. Tá? O cara acha que embaixo da cama tem um assassino escondido que vai matá-lo. Ele acredita piamente nisso. Acredita piamente. Tá? Então, é o conjunto de análise de cada fato. Então, veja bem. Em psiquiatria forense, nós temos 4 grandes grupos de diagnóstico, que é isso que interessa para as implicações psiquiátrico-forenses. Tá? Primeiro, a doença mental, que é quando tem ruptura com a realidade. Não importa se é esquizofrênico, se é demenciado, se tem ruptura com a realidade, não é capaz, incapacidade plena. Posso ser chato? Dá para explicar um pouquinho, resumidamente, cada um desses termos? O que é demência? Porque nós leigos, que nem o cara fala assim, o cara é louco. Louco usa-se para tudo, né? Então, veja, na minha tradicional aula, que já é tradicional, a minha aula sobre interdição, eu explico o seguinte: o objeto da interdição são os loucos plenos e os loucos específicos. Louco específico é o psicótico, o cara que tem uma loucura específica. Ou ele é esquizofrênico, ou ele é maníaco. O maníaco acha que fala com Deus, tá? Que vai ganhar na loteria amanhã. Ele é capaz de entrar no magazine e comprar o magazine inteiro, sabe? Se endividar, porque ele tem certeza que Deus vai fazer ele ganhar na loteria amanhã. Isso é o maníaco. O psicótico depressivo é aquele cara que planeja o suicídio. Ele não avisa as pessoas, ele não diz que está querendo morrer. E ele tem satisfação nisso? Não, olha, não é propriamente satisfação, é um negócio assim bem patológico. A gente pode até pensar, existe um fator importante no suicídio que é a agressão à sociedade. Tá? Eu tive um caso recentemente que eu tomei conhecimento, ser funcionário de uma entidade onde eu trabalhava, que o cara se matou, e no dia que ele se matou, ele brigou com a namorada, que era uma garota de 18, 19 anos, e disse para a namorada, eu vou para casa e vou me matar por sua causa. E fez. Imagina a cabeça dessa menina. Então, isso muitas vezes isso tem um peso na atitude do suicídio. Tá? Agora, o esquizofrênico, ele imagina que ele é perseguido pelos outros. Tá? Normalmente, na psicose, você tem um componente narcísico de grandeza envolvido. Tá? Envolvido. Eu já tive, por exemplo, um caso meu, estou me lembrando agora, um caso como psiquiatra forense, que o cara contava que quando ele entrava na Hofner para tomar um sorvete, uma coisa assim, sabe que logo vinha o japonês com a turma dele para ficar vigiando ele. Quando você perguntava a turma do japonês, eram 40, quer dizer, precisava 40 neguinhos para vigiar ele. Tá? Sabe? Isso é comum. Né? Na segunda vez, eu examinei um cara que os pais mandaram internar na Igreja Julieta, foi um amigo buscá-lo, amigo de infância, foi internado,
sabe, passou alguns dias lá, sabe, basicamente a família e os amigos romperam com ele, se afastaram dele, e ele pô, continuou jurando de pé junto que ele não tem nada, que foi um complô. Imagina, o complô envolvendo os pais, que são empresários muito bem-sucedidos, cara, herdeiro pô, de uma fortuna de 10 dígitos. Tá? É dinheiro para boné. E, pô, sabe, são os pais dele, a Granja Julieta, os médicos da Granja Julieta, os amigos, todo o resto da família, todo mundo fez um complô contra ele. Só ele que está certo. Tá? Isso é típico do louco. Tá? O louco pô, tem muito isso. Tá? Então, pô, na minha aula, eu falo o seguinte: tem o louco específico e o louco pleno. O que é o louco pleno? A mente do bebê não tem organização nenhuma. Então, eu digo, todos nós nascemos loucos plenos. Eu estava pensando Tá? nisso quando você estava Então, explicando. é a bagunça total. E todos nós vamos morrer loucos plenos se não morrermos antes de alguma doença, porque, sabe, o cérebro vai começando a envelhecer, vai começando a deteriorar, a gente vai começando a perder as capacidades, sabe? Vai muitas vezes, pô, existe uma fase que é muito difícil para quem não tem experiência, que a gente chama de período médico legal, que é a fase mais perigosa do processo de administração, porque é o começo, quando o indivíduo muitas vezes consegue disfarçar. E muitas vezes o indício disso é falta de educação. O cara começa a ficar grosso. E a turma, pô, vê de fora e fala: ah, mas isso é normal, o velho fica ranzinza. Perde o freio, é. E porque Fala o vai que perdendo quiser, o freio. é. Exato. Sim. Mas não é porque ele fala, não, eu já não devo nada mais para ninguém. Idade. Vou falar o que eu acho e acabou. Não é bem assim, pô, sabe? Isso não é natural, sabe? Que você queira desagradar uma pessoa que você ama. Tá? Então, não é natural você ficar soltando o casco em cima da esposa, dos filhos, tá? Dos teus amigos, pô, isso não é normal. Aí nós estamos falando de uma pessoa com idade, né? Mas as Isso. pessoas mais novas é que é essa questão. Não, mas veja bem, as pessoas mais novas é o que você tem o louco específico. Sim. Entende? O demenciado é isso, ele vai perdendo as capacidades e vai perdendo tudo. Às vezes, pô, eu examino, veja. Nessa questão, por exemplo, da dignidade que você falou, tá? Sim. Por exemplo, e voltando a essa questão, até para elucidar um pouco melhor a diferença entre o clínico e o perito, tá? A resolução do Conselho Federal de Medicina, que normatiza os documentos médicos, no parágrafo 3º do artigo 6º, né, reza o seguinte: o atestado médico goza da presunção de veracidade, devendo ser levado em consideração por quem de direito, salvo divergência da opinião do médico da instituição ou do perito. Estabelecer hierarquia. Entende? Então, você precisa, o atestado ele tem seu valor, mas é restrito, como o próprio laudo, veja bem. O juiz não pode julgar baseado no laudo. O laudo é uma peça, É um auxílio. é um auxílio. E ele também não está distrito ao laudo. Ele pode. Sim, não o juiz está. Não está distrito. Mas nem pode. Mas eu acho, nesse sentido, eu sempre. Tem algumas coisas, legislações que me incomodam. Mas, tipo, eu não, quando eu peço auxílio de um perito, olha, eu quero, por favor, me chame o doutor João para analisar esse aspecto assim, assado com cru. É porque, obviamente, eu não sei analisar. Sim. Aí vem um laudo e o doutor João fala: o Maurílio realmente ele é demente, não sei o quê. Aí eu falo: você quer saber? Não é demente. Aí eu acho. Não, não é bem por aí. O que acontece é o seguinte: o processo é uma constelação, o laudo é uma festa. Sim. Eu, recentemente, tive uma contestação de um laudo que eu dei a respeito ao processo de anulação de testamento, e eu disse que a pessoa, na época do testamento, tinha capacidade. Não tem? Dá para ir buscar isso? Dá. Mas aí você tem que ver o seguinte, veja. Tem aquela questão, que inclusive foi citado. Tá? Todos são inocentes até a prova contrária. Então, uma vez que o indivíduo adquiriu capacidade da vida civil, para tirar essa capacidade, você tem que ter provas. Sim. Tá? Se você não tem provas, nós estamos discutindo um testamento que foi feito em 2010. Se você não tem como provar, que não interessa se agora o cara está demente. Ele pode estar demente.
ficou claro que esse cara estava demente a partir de 2020, pô. Mas ele fez o testamento em 2010. A data em questão. Tá? Se não tiver, pô, uma documentação provando, e normalmente quando não tem documentação provando, é porque o cara está bem. Uhum. Entende? Quando ele está mal, ele dá. O Guide costuma dizer o seguinte: ó, o louco é aquele que todo mundo acha que é louco, porque ele é louco mesmo. Todo mundo percebe. Só um detalhe, Guido é o doutor Guido Palomba, Isso, que é Guido Arturo Paloma. que é parceiro do doutor João Sampaio da Mega Prata. Doutor, eu também gostaria que você, antes que eu esqueça, que o senhor me desse o nome de suas obras, para que o pessoal efetivamente possa. Tive um período aí que eu estava meio assim, me ajudou muito um livro chamado Negociando A a sexualidade. Sexualidade. Basicamente, são 2 livros que eu editei. O Educação Emocional, a Arte do Unir-se, tá? Em parceria com um advogado, Edson Félix Bueno, que é o marco do início da educação emocional, e não da inteligência emocional, porque nós não pensamos nisso. Mas a matéria é reconhecida, já dei título de especialista, etc. Sabe? E nós editamos pela Cortez, e esse segundo do Negociando a Sexualidade. E depois, hoje em dia, pô, a coisa vai toda atendida para o audiovisual. Né? Sim, sim. Inclusive, veja, eu acabei de citar, por exemplo, no canal Abraço Oficial, tem lá uma biografia, que é um verdadeiro livro, só que é um livro audiovisual. Abrace a Associação Brasileira de Arte, Ciência e História, é a Academia Brasileira, veja, é a academia. Os acadêmicos aí, eles são chamados de mortais, tá? Porque esse tipo de academia é uma concentração de intelectualidade, de estrelas. Abraço é geral. Entende? Então, você tem lá, por exemplo, aquele cara que toca o hino nacional no violão, é meu confrade na Abrace. Entende? A minha cadeira é de ciências médicas, a dele é de arte. A minha também, ele também é meu confrade na Sociedade Brasileira de Cultura. Então, tá. Então, veja, na Abrace você tem isso, que a tendência é essa Abrace questão. Oficial. É a questão. Não, veja, você colocando o meu nome no Google, você tem também, aí é biografia oficial, pô, é coisa de 3, 4 páginas no máximo. São as coisas importantes. Você tem a minha última biografia oficial publicada, pô, é da Academia, pô, de Medicina. Se você entrar com o meu nome no Google, vai aparecer, pô, a Academia de Medicina, você vai encontrar a minha biografia lá. Tá? Vamos lá, doutor, outra coisa. Normalmente, no dia a dia, nós usamos termos que eu me recordo na medicina legal, não sei se o senhor vai ter isso em mente de imediato, mas que. Fala, idiota! Idiota era quem tem uma mente de 2 a não sei quantos anos. Imbecil, é que tudo tem um significado. E nós usamos isso como uma forma de ofensa, e às vezes nem é ofensa. Mas me diga uma coisa: o último laudo que o senhor fez para o nosso escritório era de uma pessoa, deixa o caso para lá, que eles se autoagrediam e um dia ele perdeu a cabeça, mas eles brigavam, se batiam, um negócio estranho. O marido e a mulher ambos lutavam. Nesse momento, a pessoa começam a brigar. Ele pode chegar a. Por que a pessoa não para de bater até matar? Isso vai não crescendo. Se você não cortar, pô, vai. É que nem, pô, veja, alguns especialistas consideram, pô, que um fator importantíssimo na deflagração da Primeira Guerra foi a mobilização dos exércitos, porque eram demoradas. O que se mobilizava mais rápido era o alemão. Para colocar o exército alemão nas fronteiras eram 15 dias. O russo era o mais demorado, levava 45. Depois que estava mobilizado, pô, ninguém queria desmobilizar antes do outro. Tá? E ficar indefeso. E aí ficavam os caras roçando as fuças lá, pô, ali na fronteira. Acabava saindo encrenca. Isso, pô, é normal, tá? Eu tive uma paciente, quando ela me procurou no consultório, o ex-marido tinha acabado de se suicidar.
E antes de se suicidar, ele efetuou disparos contra ela, que fugia com o filho deles no colo. Isso veio não crescendo. Começou com uns tapas, depois a coisa foi ficando mais violenta. Teve uma situação que ele chegou a quebrar uma mão dela numa briga. Entende? Se a pessoa vai admitindo isso, sabe, vai ficando normal. Entende? O cara, pô, sabe, vai achando, pô, sabe, tá tudo bem, pô, ela acaba me perdoando. É nesse período que o louco pleno passa para ser específico. Ele começa nessa crescendo e Não, veja bem, aí, pô, aí é outra coisa. Aí você está falando, veja, agressividade. O ser humano é agressivo. sim, Todo ser humano. Todo ser humano. por natureza. Por natureza, nós somos os mais encrenqueiros do mundo. Tá? Existem apenas dois predadores verdadeiros no planeta, o homem e o cão. Tá? Quando alguém fala que o leão é predador, não é, ele é caçador, é diferente. Tanto é que não dá para você botar um leão para tomar conta do território. Pô, você põe para tomar conta da tua casa, o bandido entra, se ele não tiver fome, tudo bem. Se você chegar e ele tiver fome, ele te come, coisa que o teu cachorro nunca vai fazer. Agora, o único que vai se meter na casa do vizinho é o homem, né? E o cachorro vai junto. Tá? Por isso que são tão amigos, porque o cachorro, pô, ele encampa a bandeira do dono e fim de papo, pô, não tem discussão, tá? Sabe? E vai em frente. Então, nós somos muito agressivos, tem que levar em consideração a nossa natureza. Então, nós temos os mecanismos de controle sociais que nós aprendemos para administrar a nossa agressividade. Né? E isso, se o indivíduo, sabe, não é um indivíduo, pô, muito maduro, tá? Não precisa ser, veja. Vamos lá, os 4 grandes grupos, tá? Tem as doenças mentais, segundo, retardo mental, terceiro, aliás, o retardo mental pô, inclui o idiota, né? Que é o retardo mental que pode ser leve, grave, moderado ou grave. Só que aí é o idiota no sentido etimológico. No sentido léxico, idiota pô, é utilizado para definir alguém que não sabe o que está fazendo. Né? Se a gente vai no dicionário, tem essa definição também. Então, por exemplo, um diagnóstico que era muito comum no início do século passado, infelizmente deixou de existir por causa dessa besteira de politicamente correto, né? Que todo mundo se ofende com tudo. Infelizmente. Né? Hoje em dia mudou. Todo mundo se ofende com tudo. Então, o médico faz um diagnóstico, o cara fica ofendido. Para, como é que eu vou poder, sabe, tratar o cara sem fazer o diagnóstico? Então, era muito comum no começo do século passado um diagnóstico que era o Agora você idiota falou uma coisa sábio. que é verdade. O médico dá o diagnóstico, o cara pega, pô, Fica que bravo. palhaçada é? Pois é, Está não gostei, acontecendo isso. não gostei do seu diagnóstico, o senhor está me ofendendo. Tá? Então, pô, no começo do século passado, era comum o idiota sábio. O idiota sábio. Isso, que é uma coisa muito frequente. Tá? Você pega, vou dar um exemplo. Um caso clássico do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas foi batizado de o calculista de Jacarezinho. Ele era um débil mental. Tá? Mas ele O que é o decorou. débil mental? Veja. Bom, eu vou usar aí só um aspecto da inteligência, que é o quociente intelectual. Certo. O quociente intelectual é o seguinte: o quociente normal, que é 100, é que o indivíduo tem uma capacidade de resolução de problemas, tá? Equivalente à média da população em relação à idade dele. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante. Da minha última aula no Interpod, sabe, que eu dei agora, eu dei em Serra Negra, depois dei em Pedreira. Tá? Eu fui, inclusive, por uma aula de 25 minutos, fui aplaudido 4 vezes. Tá? E uma das coisas que eu expliquei, que às vezes a pessoa tem dificuldade para entender, tá? Uma pessoa com inteligência normal de 40 anos, ela tem o dobro da inteligência ou da capacidade de resolver problemas que ela tinha aos 20. Isso acontece. Ponto final, isso é Tá. ponto pacífico. Essa é a definição de consciente intelectual.
que é aquilo que a gente mede, pô, a capacidade de resolver problemas. E fala, bom, esse daqui é inteligente, esse daqui não. O débil mental é aquele que fica, pô, sabe, abaixo dos 80. Tem É um o leve. déficit. Uhum. Depois vai agravando, tá? Mas então esse calculista de Jacarezinho, ele te fazia na hora qualquer raiz quadrada que você pedisse. Quer dizer, já é coisa de débil mental, né? Ou de louco, pô. Como é que o cara vai decorar? É algo parecido a decorar a lista telefônica, né? Sim. Sabe, pô? Então, esse é o chamado idiota sábio, tá? Ele O no cara que global, conta carta no ele baralho. no global, ele é incapaz, ele tem pouca inteligência, mas ele foca numa coisa e ali, pô, ele se desempenha bem. Em Israel, pô, sabe, eles desenvolveram um método para a inclusão dos deficientes mentais, os menos aptos, sabe, observando as aptidões do cara. Porque você pegar, por exemplo, uma característica do débil mental leve, ele pode fazer serviço braçal numa boa. Eu examinei um cara que era aposentado, foi serralheiro a vida inteira, e depois que ele se aposentou, pô, morava lá com uma irmã, uma coisa assim, sobrinha que tomava conta dele. O patrão ia visitar ele com frequência, eles eram amigos. Uhum. Só que o patrão nunca mandou ele fazer uma compra e nem vender nada, porque se for mexer com dinheiro, complicou, tá? Mas ele pode se desempenhar relativamente bem. Voltando aos diagnósticos, tá? Então, pô, doença mental, retardo mental, desenvolvimento mental incompleto. É criança. É criança, pô. A criança, às vezes, com 6 anos, se ela percebe que a mãe, pô, está interessada em que ela diga que o pai, pô, sabe, bateu nela, pô, ela diz, pô, ela não tem responsabilidade, quer agradar o adulto, tá? Ela não entende que o cara pode ir para a cadeia e as consequências disso, tá? Então, é criança, o silvícola não aculturado, tá? Que praticamente não existe mais, né? Pô, hoje, por a tribo, você tem lá a internet e o Diabo 4. É verdade. O apedeuta, que é outro, pô, que praticamente não existe mais, e um grupo que ainda existe, surdo-mudo de nascença. Uhum. Ele não consegue, pô, aprender a lidar com as coisas, a se comportar, porque ele não consegue, pô, receber as informações, tá? E me diga uma coisa. E o quarto, Uhum. que são as perturbações da saúde mental, que aí entram as neuroses graves, as condutopatias, a droga, adição, que o cara, quando ele está drogado, pô, ele não sabe, pô, não é nem mais, como o povo diz, não é mais dono do próprio corpo, tá? Sabe, você pode fazer o que bem entender, que ele deve, pô, amanhã não vai esquecer, não vai saber o que foi feito, tá? Isso acontece. Acontece, lógico, o cara é embriagado, pô, sabe, ele faz qualquer negócio, é um golpe, boa noite, se Mas chegar a matar. chega a matar. Pô, não é uma coisa frequente. Não é uma coisa frequente. E a pessoa que tem um ataque de ira aí, mas o que é isso? Porque eu ouvi de um cliente meu uma vez uma coisa que eu achei interessante. Nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte, doutor, o milésimo do milésimo do milésimo de segundo entre eu apertar o gatilho e me arrepender, aconteceu. Se eu pudesse, eu ia para frente da bala. Mas não dava mais tempo. E por que ele chega no momento de apertar o gatilho? Se ele tá, o cérebro tá, Não, sei lá. Você pode, pô, fazer isso por patologia, tá? Veja, o estado crepuscular é uma coisa relativamente frequente nos epiléticos. Então, o epilético, quando provocado, ele pode, pô, às vezes, dar uma surra no outro, pô, e perceber que ele deu uma surra depois, tá? Não é fração de segundos, tá? Sabe? Isso pode acontecer quando o cara está sob uma pressão muito grande, sabe? Tipo panela de pressão, o cara não alivia. Eu peguei um caso que o camarada tinha dado um pau na mulher no dia de. Ele estava comemorando o aniversário dele por um restaurante, deu um pau na mulher, ele só ficou sabendo que ele bateu na mulher, porque pô, ele viu os machucados dela e todos os amigos diziam: foi você que fez. Ele, pô, sabe,
E eu passei um pente fino, não encontrei, pô, foco de epilepsia, etc. Mas o que aconteceu? Há 3 anos, a mulher chegou para ele e falou: Ó, o negócio é o seguinte, eu sou apaixonada pelo Zé, teu amigo. Eu só não te largo para ir com ele porque ele não me quer. Se o dele me quiser, pô, eu largo, pô, e vou com ele. E ele resolveu fazer tudo que a mulher queria para tentar reconquistá-la. Então, ele foi virando uma panela de pressão sem válvula de escape. Né? Meu, todo mundo tem limites. Todo mundo. Todo mundo. Porque tem uns caras que têm uma paciência fora do Porque assim, para tudo, então, existe uma questão psiquiátrica para se solucionar. Para toda a questão. Não, você pode, veja, você pode olhar, você pode enxergar um ângulo psiquiátrico em qualquer questão. Não quer dizer que você vai resolver com a psiquiatria. Sim. Tá? Uhum. Dependendo, eu recentemente encontrei com um amigo nosso, porque na primeira reunião que nós tivemos, há 20 anos, ele foi apresentado pelo Edson. Ele é um cirurgião plástico e tem vários tipos de negócio. Eu mostrei para ele uma matéria minha, tá? Com o título Feiura Psicológica se trata no divã. Tá? E ficamos amigos. Tá? Sabe? Porque o bom cirurgião plástico também não se mete, porra, com feiura psicológica, porque por mais que ele conserte a pessoa, pô, a pessoa vai sempre reclamar, porque não é a realidade física. Então, ele vai arrumar um inimigo ao invés de arrumar um cliente. Tá? Sim. Então, pô, isso faz parte. Tá? Como você vai tratar? Depende, pô. Depende, é lógico, veja. Toda e qualquer agressão que a gente sofra, ela promove uma regressão. Seja física ou uma agressão física, promove uma regressão mental. Você fica, quando você está debilitado fisicamente, você fica inseguro. Tá? Isso é normal. Tá? Sabe? Mas como é que você vai resolver o problema é outra coisa. Você vai escolher aquilo que vai resolver mais fácil ou mais rápido. Mas o doutor já se deparou com alguma questão, algum caso que não dava para resolver com a questão psiquiátrica? Não achou nenhuma questão? Bem, eu costumo dizer o seguinte, Maurício: tratamento médico é um tripé. Competência técnica, competência ética e relacionamento médico-paciente. Isso, veja, nas bases da medicina moderna já diz isso. O Hipócrates dizia o seguinte: qualquer um pode ser médico, desde que aprenda competência técnica e respeite este juramento que eu estou passando para vocês, que é a ética. Sim. Tá? Sabe? Agora, o relacionamento médico-paciente, veja, não tem nenhum tratamento, por menor que seja, que se o paciente não aderir, se ele quiser, ele estraga qualquer um. Qualquer um. Você pode até tirar a capacidade. Vamos supor, você põe o cara, anestesiado, faz uma cirurgia perfeita nele, o cara não pode atrapalhar no momento que você está operando. No pós-operatório, se ele quiser, ele estraga a melhor cirurgia que você fez. Então, não existe essa coisa do... O paciente, para mim, poder tratar do paciente, precisa ver se ele tem condição de receber aquele tratamento. Sim. Se eu for falar em psicoterapia, que é uma questão de aprendizado, precisa ver se ele tem condições intelectuais, de entender aquilo que nós estamos negociando. E, doutor, existe o cidadão que é irrecuperável? Ele sai e vai fazer de novo mesmo e não tem jeito. Isso é normal. Mas então... A maioria, veja bem, esses casos, esses malucos, inclusive o Guido, aliás, só lembrando, tá, já que nós falamos do Guido, ele é autor do primeiro tratado em língua portuguesa, tá? Que é o Tratado de Psiquiatria e Psiquiatria Forense, Civil e Criminal. Tá? Primeiro tratado escrito no mundo em língua portuguesa, é dele. Tá? E ele costuma falar da morfologia do crime. Tá? Ele fala, bom, se um vizinho mata o outro, por mais reprovável que seja a atitude dele, a gente supõe que eles tiveram uma briga. Agora, um cara que viaja para uma cidade onde ele nunca esteve, entra numa escola onde ele nunca esteve e fuzila um monte de alunos, esse cara só pode ser louco. Qual é a loucura, eu não sei, mas, sabe?
Não tem, sabe? É coisa de louco, tá? Porque tiveram, eu não vou falar o nome, Então, e mas esses caras, a gente não sabe nem. Veja, nos condutopatas básicos, tá? Eu prefiro o termo condutopata a psicopata, tá? Sabe? Mas já foi chamado de locução, entende? Porque o cara, aparentemente, para a turma, ele é normal. ele tem prazer nisso. Olha, a gente não pode dizer que não tem, ele chega a ter prazer. Você pegar, pô, o Champinha, pô, transou com a menina antes de matar. Tá? Sim. E ele provavelmente, pô, gozava. Tá? Sabe? Agora, quando essa perguntou para ele por que ele passou 3 dias transando com a menina, depois matou, ele virou para o essa e falou: a gente cansa, né, tio? Olha o raciocínio do cara. O maníaco do parque, tá? Ele, pô, sabe, nas minhas aulas, inclusive, eu mostro que não tinha sinal de esperma nas vítimas. Uhum. Ele mordia, pô, arrancava um pedaço e ficava mastigando. Eu até brinco dizendo, quando ele era criança, o pai disse que ele tinha que comer as minas e ele levou a sério, pô. Foi literal, tá? Então, veja, a gente pressupõe a existência de um prazer, tá? Agora, não dá para você imaginar, pô, sabe, exatamente o tipo de sentimento que tem um cara desse. O que a gente sabe é que ele não se coloca no lugar do outro. Outra é uma peça para ele. Outra é uma peça. Ele vai usar do jeito que ele quiser e o que for mais interessante no momento. Oportunismo total. E por que o cara fica destemido? Ele vai pro tudo ou nada, sabendo, se me matar, matou. Veja, normalmente, veja, ele também é mais ou menos uma consequência, tá? Inclusive, pô, na minha aula sobre inteligência artificial, pô, eu coloquei o seguinte, tá? Que, por exemplo, se eu fiz uma historinha, falei assim, Deus chegar para mim e falar, João, você foi sorteado, você vai poder escolher, porque eu preciso tirar uma coisa do planeta Terra. O que você acha que eu devo tirar? O ser humano ou o mico-leão dourado? O que você acha que eu vou escolher? Ser humano. Não, para tirar da Terra, o mico-leão dourado. Vou tirar o ser humano, eu me mato. É. Tá? Agora, o computador já iria falar, bom, quem é que está prejudicando mais o planeta? Tira o ser humano. Sim. Bom, mas espera, Sim. o computador não existe sem o ser humano. Mas ele vai se matar numa boa, porque ele não sabe o que é isso. Sim. Ele não se coloca no lugar do outro. Se eu não me coloco no lugar do outro, eu também não sinto pena de mim mesmo. Uhum. É praticamente o mesmo mecanismo. Eu tenho duas questões ainda. O estado puerperal. A mulher chega a matar o recém-nascido. Dizem que o estado puerperal dura até 1 ano. Pela literatura já ocorreu até 1 ano, comprovado pelo exame clínico, pericial. Mas o que é isso que faz? Porque uma mãe, se tem uma pessoa que não quer que ninguém encoste perto do filho, é a mãe. O pai às vezes até fala, quer saber, mas merece. Mas a mãe, você passa nos presídios, ela está lá de madrugada. Com jumbo ou com sacola de coisa que ela não tem em casa para comer, mas ela fez para levar para o cara que está preso. O que é isso? Bom, em primeiro lugar, não é a minha área, tá? Então, se pode durar até 1 ano, por não sei. Certo. Mas, decididamente, eu posso dizer o seguinte: se enquadra no delírio. Por uma alteração metabólica, tá? Que é específica daquela pessoa, pô, sabe? Isso a maioria das mulheres não tem, tá? Mas naquele momento ela ficou louca. Ficou louca. E o louco, às vezes, pô, ele não tem. Ó, eu tive um caso muito interessante, pô, sabe? Que era uma epilepsia submedicada que foi se desenvolvendo ao longo de anos, tá? Fazia mais de 20 anos, pô, sabe, que ela foi se desenvolvendo. Um dia, ela assistiu na Federação Espírita uma palestra sobre descanso espiritual. No dia seguinte, passou na casa do pai, roubou o revólver dele, chegou em casa, o marido estava deitado, ela falou, fulano, você está muito cansado, né? Falou, estou. Ah, então eu vou fazer tudo para você descansar. Você topa? Topo.
E depois, para a família tirar do flagrante, foi um inferno, porque ela achava, ela falava para mim convicta. Eu fiz um bem para ele foi muito bom para mim. Na cabeça dela, ele agora estava com Jesus, sabe? Não estava mais com os sofrimentos desse mundo. Né? Então, pô, sabe, é coisa de louco, tá? Mas veja, no caso do puerpério, sabe, a gente pode dizer o seguinte: é um momento, é uma loucura que passa, é transitória, mas é loucura. Ela provavelmente está achando que ela vai proteger a criança matando a criança. Tá? Pode ter esse pensamento. Pode, pô. E não só no estado puerperal. Ela pode, pô, se ela enlouquecer, a qualquer momento ela pode ter. Os filhos podem ter meia dúzia de anos. Às vezes passa nesses documentários do Investigação Discovery, às vezes passa, pô. A mãe, porra, que matou os filhos, pô. Para livrá-los do mundo Sim. mal em que eles viviam. Tá? Então é por aí. E o que é preciso para ser um perito na área criminal? Quais as exigências? Veja, o perito, ele precisa aprender, seja lá qual for a área. Tá? Isto, veja, vamos lá. Aquela questão que eu falei da especialidade. Tá? Vou citar um exemplo. Né? Eu fui intimado para um caso de danos morais, que é o meu pedaço, né? Sabe? Em consequência do resultado de uma cirurgia plástica. Então, eu aceito e digo: o parecer sobre o resultado da cirurgia será feito pelo Dr. Líbio Barter, CRM, já indico o meu cirurgião plástico que eu quero que examine. Tá? Porque eu sou, veja, a primeira condição para ser perito é ser de confiança do juiz. Sim. Então, se eu preciso do auxílio de alguém... Não, fantástico você ter falado isso, porque tem muita vaidade, né? Tem pessoas que não fazem um laudo completo porque ela não busca o auxílio de um par. Tem que buscar. Agora você pega, por exemplo, agora, eu estou lá no computador, chegou um laudo da Geórgia. A Geórgia é a minha aluna favorita mais antiga. Ela está com 43 anos e nós estamos juntos desde 2018. Tá? De vez em quando ela me manda um laudo atualmente. No começo, eu dizia para ela: você pega tudo que aparecer, justiça gratuita, diabo a quatro, porque você precisa botar a mão na massa. Eu preciso ver os teus laudos para ir corrigindo. Certo. É assim que se aprende. Perfeito. É assim que se aprende. Agora, se você pegar, por exemplo, o Terupo, que é um dos maiores especialistas em retina. De vez em quando, a Santa Casa tem um processo que põe o Teru lá. De vez em quando, que eu quero dizer, uma vez a cada 2, 3 anos. Como é que ele vai aprender a fazer perícia? Tá? Eu já levei ele em reunião do departamento para ele ter uma noção desse troço. E ele até, sobre retina, ele sabe tudo. Tá? Mas ele não sabe fazer um laudo. Então, o que é importante para um perito é saber fazer laudo, aprender a fazer laudo. Tá? E saber também explanar, né? Eu já vi várias explanações em audiência, porque o juiz é tão ignorante quanto qualquer um de nós que não seja da área. E, esse negócio de que médico louco todo mundo tem um pouco, isso não é bem assim, não. Você lê termos no laudo que às vezes você está interpretando de uma maneira e é completamente diferente. Sim. Porque a coisa é muito técnica, né, doutor? Sim, exatamente. Tem que saber. Aliás, o presidente da Brasileira, o professor José Franberto Freire, tá? Ele tem uma aula fantástica em que ele diz, inclusive, o seguinte: nós somos profissionais da palavra. Nós temos que saber falar. Porque nós temos que saber transmitir, porra. Tá? Se eu não pensar, se eu não olhar sobre esse ângulo, tá? Eu vou induzir erros judiciais, pô. Perfeito, perfeito. E outra, você quer saber?
é muito difícil julgar. Eu não poderia ser juiz porque eu sou totalmente tendencioso. E o perito, em alguns momentos, em audiência ou durante as demandas, ele é um juiz que está informando o juiz, porque o juiz vai fazer perguntas objetivas. Ocorreu aqui um erro médico? E ele obrigatoriamente, por questão de dever de ofício, por ter aceitado o encargo e assinado, ele vai falar: sim, ocorreu um erro médico. Na frente de um par. É problema, é difícil a coisa. É bem difícil. Sim, Mas mas é faz a parte, é a função. responsabilidade do perito. Ah, isso é fundamental. Já teve algum caso que você rejeitou porque Claro, você não queria. claro. Ainda recentemente teve uma situação do camarada que chegou para mim e falou, ele me contratou como assistente, né? Falou: "O senhor não vai me instruir o que eu vou falar para o perito?" Eu virei para ele e falei: se eu tivesse que te instruir, eu não aceitava o teu caso. Eu tenho uma carreira, Sim, eu estou desenvolvendo uma carreira, não posso pôr. Um dos pontos que eu coloco na minha tradicional aula sobre erro médico, eu falo que um dos pontos que leva ao erro é o suborno, direto ou indireto. O que é o indireto? Quando o cara pega um caso porque ele fica babando com a grana que está oferecendo para ele. E aí vira aquele perito que, entre nós, a gente fala: pô, ó, esse aí é um perito que advoga. Que bom. Advogar é a função do advogado. O perito tem que ser até a parte técnica. Exatamente. e esclarecer o advogado e Sim, principalmente o juiz, para que ele sim, não tenha uma atitude sim. de. Então você tem linguagem específica, tem a formatação, tem uma série de coisas. Se você pegar, inclusive, tem muita coisa que está no código. O que o laudo deve conter. Tem coisa, o perito, por exemplo, pô, ele pode se valer de todos os meios, pô, que ele julgar necessários. Eu, inclusive, interdição, tá? Nós estávamos falando dos direitos humanos, Sim. cuidar da pessoa. Tá? Quando eu sou perito do juiz em interdição, eu, normalmente, é perícia domiciliar. Por quê? Porque o juiz ele vai decidir duas coisas. Se o cara precisa ser interdito, e ele vai decidir também quem é o curador. É o mais Então, eu vou importante. na casa para ver se as necessidades do idoso estão sendo cumpridas, ou supridas. Sim, sim. Tá? Seja ele idoso, seja, pô, sabe, uma criança com um problema sério, pô, tá? Mas então eu vou na casa para ver o que está E acontecendo lá. o doutor já teve algum caso em que foi até o local e não quiseram deixar o senhor adentrar, alguma coisa do tipo? Ah, Não, isso. mas aí o perito, Normalmente, Não, veja bem, perito tem toda a eu possibilidade até de chamar a polícia. só trabalho para juiz uhum, que é macho a ponto de dizer: quer que eu mande É isso aí. a condução coercitiva? Quer que? sim, Exatamente, é isso aí. exatamente. É É isso, É só isso para esse aí. tipo de juiz Senão que não eu tem como. trabalho, senão não tem como, pô. Perfeito, perfeito. exatamente. É. Bom, doutor, eu vou agradecer. Nós fizemos a nossa hora aqui, foi fantástico. Eu não tenho palavras. O pessoal vai perceber que eu interrompo muito. Hoje eu simplesmente assisti, porque realmente a possibilidade de ter um contato direto com o doutor João Sampaio da Almeida Prado, você que é um jovem acadêmico, ou um advogado já tarimbado e velho como eu, é um privilégio para poucos. E vocês sabem que eu faço sempre um caos. E esse caos vai ser bem rapidinho, que é o seguinte: puseram um médico para analisar as pessoas que estavam internadas no manicômio judiciário. E todo mundo falava que esse médico é estranho, esse médico é estranho. Mas ele foi lá, examinou, passou por todos os pacientes. O que você é? Ele falou: eu sou Napoleão Bonaparte. Nossa, tá bom. Ia para o outro: o que você é? Ah, você não está me reconhecendo? Eu sou presidente dos Estados Unidos. Ah, tá certo. E você, o que você é? Pô, olha aqui, ó, Pelé. Aí ele chegou para um: o que você é? Ele falou: Deus. Aí ele pegou, chamou o diretor e falou: ó, louco mesmo, mas só aquele último ali. Ele falou: por quê? Ele falou: porque Deus sou eu.
Eu sou velho e sou do direito.